Outro momento também que é importante, assim, as pessoas falam para mim assim, né? Pô, e aquele profissional, cara, que só cumpre tarefa, ele vai ficar para trás? Ou seja, aquele colaborador que é o operacional na empresa, ele vai ficar para trás? Ele vai ficar para trás, sim, se ele não se reciclar. E as pessoas imaginam assim, ó, se eu ficar na operação, eu não preciso ser criativo. As pessoas têm um conceito que se eu ficar só na operação, eu tenho que ser extremamente no automático. E não é assim que funciona. Na verdade, assim, ó, nós sempre vamos precisar de pessoas nas operações. Faz parte do processo. Agora, não é porque você está na operação que você não tem que ter um pensamento crítico, que você não tenha que antecipar os problemas ou que não visualize eles antes de acontecer, ou seja, só aquele operacional reativo. O problema aconteceu, aí você vai lá e tenta resolver ou leva para que alguém possa resolver para você. Na maioria das vezes, o profissional que é extremamente focado no operacional, ele não gosta muito de resolver, ele passa para os outros resolver, ele pensa na operação somente. Mas a operação era baseada num todo. Então, nesse contexto, o profissional operacional vai ficar para trás somente se ele não pensar de uma forma estratégica. Não é porque você está na operação que você não possa agir, muitas vezes, dentro da operação mesmo, de forma estratégica. Como? Antecipando alguma coisa que vai acontecer. Às vezes acontece um problema que você já visualizou e que ele vai chegar lá. Não deixe chegar lá. Esse comportamento é o comportamento da prevenção. E até algumas coisas as pessoas falam assim, não, mas eu preciso ter autonomia. Muito bem, às vezes não precisa dizer para você fazer, você tem que visualizar e ir lá fazer. Não precisa o teu líder dizer, vá lá e faça. Você muitas vezes tem que ter a percepção e muitas vezes a ousadia de ir lá e fazer para as coisas acontecerem. Ou para o processo não parar, ou para não ter prejuízo, ou para evitar danos maiores. Então, muitas vezes as pessoas falam para mim, mas eu estou aqui na operação, mas eu não tenho autonomia. Muitas vezes o líder dá autonomia para essas pessoas, mas elas não conseguem lidar com a autonomia que ela tem. O que acontece? Ela tem autonomia, mas ela não leva para o líder o problema que ela não conseguiu resolver, que ela deveria resolver, e ela não resolveu, e aí ela diz, não, eu estou focada na operação, deixa que eu faço, não se incomode, mas não consegue resolver o problema, mas quer autonomia. Então, assim, a autonomia que você tem que ter quando está na operação é conseguir antecipar e resolver problemas. Foco na solução. As empresas não suportam mais colaboradores, basicamente, que fiquem sem pensamento crítico. Fiquem somente no operacional, repito, no automático. Nós precisamos ir uma visão além desse contexto. Até eu anotei aqui, não adianta ter autonomia se você não tem conhecimento do processo. Eu te dou autonomia para você, mas você não conhece o processo. Como que você quer autonomia? Para você ter autonomia, você tem que conhecer bem o processo. E não só conhecer ele, planejar ele, fazer que a operação funcione, uma sinergia extremamente focada e pensada para o cliente. E é nesse contexto que muitas vezes o operacional ele vira substituível. Olha, e só vira substituível porque ele fica somente focado no operacional, como se fosse mais uma máquina. Não. Hoje, nós somos além dessa máquina, nós precisamos utilizar nosso cérebro para fazer o processo criativo. Nós precisamos ser criativos nas organizações, mesmo na operação. Não, isso é coisa lá de cima, lá do estratégico. Sim, é do estratégico, é do nível tático, mas também é do nível operacional. Por isso que assim, que as empresas, os seus líderes, eles precisam trabalhar essa cultura da estratégia, essa cultura que diz, não, nós pensamos, eles executam. Eles executam, mas eles têm que saber o porquê que eles estão executando aquilo. Por que tu está executando esse trabalho? Para quem ele vai servir? Muitas vezes tu vai para a operação e não faz essas perguntas, ou não entende como ela se conecta na organização. Então, fundamentalmente,
o profissional que é focado somente na operação, que ele não consegue evoluir, ele tem uma grande chance de ser substituído e ficar para trás.